Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Clepson, você está no canal EBD Clepson Silva. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, onde nós estamos dando prosseguimento às lições da EBD, estudando na revista da CPAD do segundo trimestre do ano de 2021. O título da nossa revista é Dons Espirituais e Ministeriais. Desta feita nós estaremos estudando a sétima lição, que será ministrada no dia 16 de maio do ano de 2021, intitulada O Ministério de Profeta. Então, antes de nós darmos início à nossa lição, nossa aula, eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse aí no nosso canal, nos ajude compartilhando, deixando aí o seu joinha. Isso não vai custar nada para você, mas vai me ajudar bastante na divulgação do nosso trabalho. Pois bem, vamos lá. Lição de número 7, que será ministrada no dia 16 de maio, próximo domingo, ela tem por título o Ministério de Profeta. O texto áureo, ele se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 28, que diz: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. A verdade prática, ela diz o seguinte: o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Então nós estamos vendo aqui e compreendendo que o ministério de profeta, ele é fundamental para a Igreja nos últimos dias, A bem da verdade, nós vamos poder ir mais a fundo com esta lição, por conta que é um assunto muito vasto, Muito vasto. E não temos tempo, o vídeo ficaria muito longo para a gente abranger a respeito dos profetas literários, profetas maiores, menores, falar sobre a escola de profetas. Então, ficaria muito longo. Então nós vamos fazer de uma forma resumida, mas que tenha uma relevância, para a sua aula no próximo domingo. Você sabia que profeta era chamado também de vidente no Antigo Testamento? Agora, não é o vidente que se entende por hoje, Não é o vidente apenas que vê o futuro, Então o vidente era também conhecido como profeta, ou o profeta era também conhecido como vidente no tempo do Antigo Testamento, Uma pergunta que a gente precisa também entender: o que era ensinado na escola de profetas, Será que era ensinado que eles precisavam aprender a profetizar? Então, a gente entende que isso necessita de uma boa explicação ou explanação. Mas no decorrer da nossa lição nós vamos falar a respeito deste assunto. Então vamos lá. O objetivo da nossa lição, o objetivo geral, é expor o desenvolvimento do ministério de profeta. Os objetivos específicos estão divididos em 3, e o primeiro é descrever a função do profeta no Antigo Testamento. O segundo é explicar o ofício do profeta no Novo Testamento. E o terceiro e último objetivo específico é esclarecer o verdadeiro do falso, Do falso profeta, ou reconhecer, distinguir o verdadeiro do falso profeta. A bem da verdade, nós vemos na Bíblia Sagrada Jesus ele orientando para que a gente fosse cauteloso quanto aos falsos profetas. Agora imagine se nos tempos de Cristo, nos tempos da igreja primitiva, os falsos profetas já tinham evidência, já eram evidenciados no meio do povo, quanto mais nos dias de hoje, Quanto mais nos dias de hoje. Então vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 2 livros. Duas cartas, melhor dizendo. 1 aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 27 ao 29.
Depois, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11 ao versículo de número 13. Nós não fazemos a leitura para ganharmos tempo no vídeo, no entanto, acreditamos que você já assim o tenha feito. A nossa introdução ela diz o seguinte: na lição desta semana, a lição desta semana versa sobre o dom ministerial de profeta. Estudaremos alguns aspectos desse dom à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O ministério de profeta é altamente importante, para os nossos dias, pois, de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e lugar. Então, nós estamos percebendo que é um assunto muito importante e vasto. Nós sabemos que, ao longo de toda a história do povo de Israel, Deus sempre sussurrou aos ouvidos de algumas pessoas o que iria fazer com a nação ou com determinada pessoa, como no caso de Samuel, que ainda pequeno e inexperiente, teve que transmitir a Eli a sentença divina contra ele, seus filhos e seus descendentes. Isso a gente vê lá em 1 Samuel, capítulo número 3. Deus também apareceu pessoalmente em visão ou em sonhos a alguns de seus servos. Ele mesmo declarou a Arão e Miriam, em Números 12, do 6 ao 8, que se revelava a alguns de sua maneira e a outros diferentemente. No caso de Moisés, Deus ditou as palavras proféticas para que ele proferisse, ao povo de Israel. Vemos isso em Êxodo 20. Então, a gente vai entendendo que é algo que Deus tem feito e usado desde o início da criação. O Veja o quarto discurso de Moisés, em Deuteronômio capítulo 29 a 32. Então, a gente vê que Deus está sempre usando homens. No entanto, bem antes da lei ser promulgada, Deus mantinha um relacionamento íntimo com Abraão, e este ficou conhecido como um amigo de Deus, e Deus o chamou de seu profeta. Vemos isso segundo as Crônicas 20 e o versículo de número 7. Também vemos lá em Tiago 2, 23, Isaías 41, 8, Gênesis 20, do versículo 1 ao versículo 7. Portanto, o profeta é a pessoa com a qual Deus revela seus segredos. Deus chora, ri, desabafa e fala ao seu servo o que está no seu coração. Por isso, um desses profetas menores disse: certamente o Senhor, Deus, não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo ao seu servo, os profetas. Quem falou isso foi Amós, no capítulo 3 e o versículo de número 7. Então Deus tem determinadas ações que ele vai, antes de fazer, ele vai anunciar aos seus filhos, vai anunciar aos seus servos. Então vamos lá. 1.1 O profeta no Antigo Testamento. O profeta no Antigo Testamento 1.1 diz o conceito. O profeta no Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, o embaixador, um embaixador que representava os interesses do reino de Deus na terra. Então a gente já percebe aqui que o profeta no Antigo Testamento, assim como no Novo, é alguém que é incumbido, incumbido de falar aquilo que Deus deseja que ele fale. A palavra do profeta era a própria palavra de Deus.
sua função era denunciar, né, e falar qual era a vontade de Deus ao povo, né? Então, era Deus que chamava, Deus que capacitava, Deus que ungia este homem para que fosse o seu porta-voz, né? E ele era como um embaixador, e sendo como um embaixador, ele tinha autoridade na sua palavra, autoridade de Deus na sua palavra, porque ele falava, assim como o embaixador, que era um representante, assim, na política, ele é um representante do seu presidente, o profeta era o representante do seu Deus aonde ele chegasse, né? Portanto, é dessa forma que Deus trabalhava e trabalha com os seus profetas. Quando Deus levanta um profeta, designava-o a falar para toda a nação israelita e até a povos ou nações estranhas, né? Então, um profeta do Antigo Testamento, ele era incumbido também de falar até para uma nação inteira. As suas profecias serviam para uma nação inteira e até mesmo para nações estranhas, né? Veja o que diz lá em Jeremias capítulo 5, 1 e o verso 5, diz assim: Antes que te formasse no ventre te escolhi, te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profetas, né, por profeta. Então, Deus selecionava um profeta, e esse profeta, ele era a voz de Deus, ele ia transmitir a voz de Deus, não somente para uma pessoa, mas para uma nação. E independente se essa nação era judia ou se essa nação era Israel, independente, era uma nação estranha, também poderia ser advertida, né, pela palavra de Deus na boca de um dos seus profetas. Ao longo de toda a história veterotestamentária, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizarem em seu nome, né? Então, as nações, muitos desses homens, né, apenas falavam as suas profecias, né? Outros escreviam, né? Alguns deles escreveram, são os chamados profetas literários, né? Tem também os profetas maiores, os profetas menores, como falei, não há tempo para nós podermos discorrer sobre todos, né? Então a gente percebe que Deus sempre teve alguém para falar as suas palavras, né? Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas para a nação de Israel, né? Nós bem sabemos que Samuel teve, como já acabamos de falar, Samuel teve uma tarefa muito difícil, que foi profetizar para Eli a ruína da sua casa e o fim do seu ministério, né? Mesmo assim, ele ainda é criança, ele profetizou e falou, né? Olha o que diz 1 Samuel capítulo 3, verso 20, 19 e 20, diz assim: E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. E todo Israel, desde Dan até Beceba, conhecia que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Então, desde criança, Samuel já era usado por Deus para transmitir a sua palavra, né? Temos também Elias, né? E Eliseu, né? São homens que foram selecionados para fazerem, falarem a vontade de Deus. Diz assim: então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens, né? Então ali foi aquela questão da perseguição de Jezabel, né, que era esposa de Acabe, e Elias profetizava, no entanto, Elias profetizava, a gente vê, para o rei, né? Era normal os profetas eles profetizarem, e era comum serem conselheiros dos reis. Nós vamos ver isso mais à frente, né? Depois ficou uma função mais abrangente, que ele profetizava não somente para os reis, para a liderança, mas também para todo o povo e nação.
temos também Eliseu, né? Olha o que diz aí para 2 Reis, capítulo 2 e 15. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Então, tem muita gente que acha que interpreta isso aqui, que o espírito de Elias, né? O espírito de Elias, ele repousou, estava sobre Eliseu agora. O que estava na verdade, o que significa na verdade é que era a força de Elias, a unção de Elias estava agora também sobre Eliseu, né? Então era dessa forma que nós devemos entender esta passagem. Temos também a profetisa Ulda, né? A profetisa Ulda, e diz assim, segundo Reis, capítulo 22, versículo 14. Então o sacerdote Ilquias e Aicão e Acabor e Safá e Isaías foram à profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tikva e filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram, né? Então, Uda também foi uma das mulheres que Deus usou para transmitir a sua mensagem, a sua palavra e defender os seus interesses, né? E muitos outros, como os profetas literários Isaías, Jeremias e Daniel. 1.2 O ofício. Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto, anunciava o juízo e emitia conselhos e advertências divinas, né? Advertências divinas. Então, este era o ofício, né, do profeta, né? O que era o ofício do profeta? Era justamente Deus muitas vezes, algumas vezes, Deus revelava a ele algo desconhecido, né? Algo desconhecido, algo que ninguém tinha o conhecimento. Então Deus poderia revelar para ele, Deus poderia anunciar um juízo através dele, né? Deus também, os profetas também eram conhecidos por darem conselhos, né? E hoje não há profetas como antes, né? Como no Antigo Testamento, mas a base é a mesma, né? Ou seja, a inspiração continua sendo divina, continua sendo o Espírito Santo que vai inspirar esses homens para profetizarem e falarem a respeito daquilo que Deus deseja falar. Expressões como veio a mim a palavra do Senhor, ou assim diz o Senhor, eram fórmulas usuais para o profeta começarem a mensagem divina, né? Veja aí Jeremias capítulo 1, verso 4, diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, né? Também temos Isaías 45, verso 1, diz assim diz o Senhor, ou seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face. Isaías 45, 1. Então, era algo comum, né, que se iniciava a sua palavra, a sua profecia, o profeta ele falava essas frases iniciando, né, veio a mim a palavra do Senhor, ou assim diz o Senhor, né? Hoje não não necessita, não é necessário usar essas expressões para entregar uma profecia, né? Mesmo porque hoje a fórmula que nós entregamos ou vivemos ou interpretamos aquilo que Deus fala ao nosso coração, algumas vezes ela pode passar por uma interpretação incorreta, né? E a mensagem ela ser maculada, né, por conta da interpretação do homem de Deus que vai transmitir essa mensagem. Então não há necessidade de
de usar a expressão assim diz o Senhor, né? Então, essa expressão assim diz o Senhor era apenas um indicativo, né? Indicava que ele ia falar a mensagem na íntegra, aquilo que Deus mandou ele falar, ele ia falar sem omitir nenhuma palavra, né? Como já falei, hoje não é necessário mais que se use essa palavra, assim diz o Senhor. E é bem importante que a gente frise sobre isso, porque ainda existem irmãos que, se não ouvir a expressão assim diz o Senhor, ele não acredita que é Deus que está falando, né? Então, é muito importante que se aprenda isso, né? Vamos dar continuidade. Símbolos e visões também eram formas de Deus falar através dos profetas ao seu povo. Num primeiro momento, o profeta exercia um importante papel de conselheiro no palácio real. Então, os meios que Deus fala para o povo, né, os meios que Deus fala para o povo através dos profetas, Deus pode falar ao coração, Deus pode falar ao ouvido, Deus pode trazer em uma visão, a mensagem pode vir em uma visão, a mensagem pode vir em um símbolo. Então são várias formas que Deus pode falar aos seus profetas, né? Entregar uma mensagem aos seus profetas. Veja Jeremias 31, 28, diz assim: E será que, como velei sobre eles, para arrancar e para derribar, e para transtornar, e para destruir, e para afligir, velarei sobre eles, para edificar e para plantar, diz o Senhor. Então, era algo que, uma forma simbólica que ele estava usando, que o profeta estava usando, né? Diz mais aqui Daniel 7, e o versículo 1 diz: No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas, né? Então, já ao profeta Daniel, Deus manifestou algumas vezes através dos sonhos, né? Através dos sonhos. Então, essa profecia veio a Daniel através do sonho. Agora, cabia a ele, pelo Espírito, interpretar. Bem da verdade, nós entendemos, como já falamos, que a função dos profetas, num primeiro momento, era simplesmente aconselhar o rei, né? Era de ser um conselheiro do rei. Agora, o que é importante é que o profeta de Deus, ele não tinha medo de, de profetizar aquilo que Deus mandava, né? Não tinha medo da patente do rei, não tinha medo do cargo da pessoa com quem Deus mandou ele falar. Ao contrário de hoje, muitas vezes não profetiza para alguém, para uma liderança, porque ele fica ali receoso, podendo perder até a seu cargo eclesiástico, né? No entanto, os profetas que Deus chamou verdadeiros, eles não temiam a perca do seu cargo, né? O importante não era o cargo, o importante era agradar a Deus, fazer aquilo que Deus mandou, né? Porque fazendo o que Deus manda, o cargo ele garante, né? A função ele vai garantir, né? O seu compromisso, o compromisso do profeta não é com o cargo ou com a congregação ou com a igreja. O compromisso do profeta é com Deus, né? Contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois sua profecia confrontava diretamente, né? Diretamente o reino. Então, olha só o que é que confrontava. A sua profecia confrontava diretamente o quê? Prepotência da nobreza, né? A profecia que vinha pela boca dos profetas, elas denunciavam, né? E confrontavam, ia de encontro com essa prática que estava tão evidente no meio dos nobres, né? A prepotência, a arrogância, né? Para com os seus súditos, né? Outra,
a dissimulação dos sacerdotes, os sacerdotes que já não faziam mais a vontade de Deus, que já não eram mais, não guardavam mais a sua fidelidade para com o Senhor, os profetas também denunciavam. E a injustiça social, né, onde é evidente que o povo sofria nas mãos dos seus soberanos, né, sofria das mãos dos seus soberanos, e cada vez os ricos ficavam mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. 1.3 O profetismo. De acordo com o dicionário teológico da CPAD, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 a.C., tanto em Israel quanto em Judá, né? Então, por conta da perseguição, né, que houve em Israel, no período da separação do reino, né, Reino Norte e Reino Sul, esses profetas começaram a profetizar e a incomodar esses soberanos, esses reis, né, os sacerdotes, e começou ali uma perseguição, né? Começou ali uma perseguição aos profetas a ponto de ficar muito pouco, né? Raramente se encontrava um homem de Deus transmitindo uma mensagem por conta da perseguição. Nesse período surge aí o movimento chamado profetismo, né? Chamado profetismo. Com o objetivo desse movimento? O objetivo do movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, né, e denunciar as injustiças sociais e proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Então, já que os profetas estavam sendo perseguidos por conta da sua profecia, surgiu-se aí esse movimento chamado profetismo, com o intuito de trazer de volta, restaurar a adoração a um único Deus, a um monoteísmo, né? Que os hebreus estavam ali, o povo agora estava ali se corrompendo e adorando a deuses estranhos, né? E o profeta veio para anunciar ao povo que deveriam retornar a um único Deus, a adorar um único Deus, né? Combater ali a idolatria, né? Como já estamos falando, eles começaram a adorar ídolos, começaram a adorar deuses estranhos, né? E a massacrar o povo, né? Fazer as injustiças sociais, né? E também precisava ser proclamado o dia do Senhor, né? Que haveria de prestar conta, onde todos eles iriam prestar conta, né, de suas ações, né? E reavivar a esperança messiânica, que voltaria, que ainda tinha uma promessa de um Messias, né, de um libertador, de alguém que vinha para restaurar a casa do Senhor. Diz mais aqui. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas de Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos, né? Eles mostravam, né, e por que aconteceu essa tão grande perseguição. Como nós já estamos falando, eles mostravam o erro, né? E também, mas não mostrava apenas o erro, né? Eles mostravam o erro e mostrava também a solução, né? Que era retornar a Cristo. O profeta, ele denuncia. O profeta verdadeiro, meu querido, ele vai denunciar, mas também ele vai mostrar que existe uma saída, né? Que existe uma saída para o povo, né? Para o povo, que é Cristo Jesus, né? Segundo tópico da nossa lição, o profeta no Novo Testamento. Nós vimos que a função do profeta no Antigo Testamento, ela é proeminente, né? Ela é proeminente. Aí agora nós vamos falar a respeito do profeta em um Novo Testamento, né? O ministério profético tinha um destaque notável na igreja primitiva, né? Cabia-lhe a função especial, através do Espírito Santo, de
edificar, né? Exortar e consolar a igreja, né? Como vimos lá em 1 Coríntios capítulo 14 e o verso 3. Não significa apenas pregar. Tem gente que pensa que ser um profeta nos dias de hoje é apenas ser um pregador, né? Ou ser alguém que ensina, né, a palavra de Deus. Né? Mas a missão de receber diretamente do Espírito Santo pelo dom da profecia, né, a habilidade de transmitir a palavra do Senhor. O próprio significado da palavra profeta quer dizer aquele que fala por outro, né? No sentido popular, a ideia que se tem do profeta é a daquele que revela ou prediz o futuro. Né? Nos dias primitivos da igreja, vemos esse ministério bastante ativo, né? Em que a vontade e a mente do Senhor eram expostos através dos profetas, né? Como a gente vê lá em Atos, capítulo 13, o versículo 1 e 2. Lemos sobre alguns profetas da igreja de Antioquia, no qual se destacaram alguns nomes, né? Alguns nomes foram se destacando entre eles, né? Nomes como o de Barnabé, de Simão, né? De Lúcio, de Cirineu, né? Manaém e Saulo, né? A gente vê isso lá em Atos 15, 32. Então, esse versículo também que eu acabei de citar, Atos 15, 32, diz que Judas e Silas, né, eram também profetas e consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Né? E ainda em Atos 11, 27 e 28, fala-se de alguns profetas de Jerusalém que foram a Antioquia, né, destacando-se Ágabo, né, que profetizou sobre uma fome que havia de vir a todo mundo, né, e foi cumprida no tempo de Cláudio César. Né. Isso a gente vê lá em Atos 21, do 8 e 9. Né. As filhas também do evangelista Filipe eram chamadas de profetisas. Né. Então a gente vê que o ministério profeta no Antigo Testamento era um ofício da parte de Deus. Né. No Novo Testamento tem-se a impressão de ser também um ofício, mas na mesma lista dos dons espirituais. Né? A profecia aparece como dom do Espírito, como a gente percebe que é como um dom e como um ministério. Né? Então, como resolver? A profecia é um dom, o profeta é um dom ou um ministério? Né? No Antigo Testamento era apenas um ministério. No Novo Testamento ele é um dom, mas também ele é um ministério. Né? São os dois. É um dom ministerial de profeta. Né? Vamos lá. O profeta no Novo Testamento. A importância do termo profeta em um Novo Testamento. Como já vimos, em Efésios 4:11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja antiga. Né? Tá aí os 5, são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Não por acaso o termo profeta aparece na segunda posição da lista apresentada em 1 Coríntios 12, 28, em Efésios 4 e 11. Diz assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. Né? Então o que temos também que compreender é que na cabeça de Deus não existe uma hierarquia, né, quanto a esses dons. Né? Todos são, todos são importantes, porque se não fosse assim, a ideia do corpo de Cristo não teria sentido. Né? O apóstolo Paulo ele fala sobre isso e ensina sobre isso quando ele compara
a igreja a um corpo, mostrando que todos os membros são importantes, né? Todos os membros são importantes. Então vamos lá. O profeta é identificado 3 vezes na epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos, né? Então, olha só o que diz em Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o principal pedra de esquina, o qual noutro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, a gente observa aqui e a gente vai indagar qual seria o profeta que ele está falando, o do Antigo ou do Novo Testamento. Mas a gente percebe aqui uma coisa, na escrita ele vem colocando apóstolos na frente dos profetas, assim como está escrito no dom, né? Assim como está escrito em Efésios, né? Efésios 4:11. Então, o apóstolo ele está colocado à frente dos profetas. Então, nós entendemos que sejam os profetas da nova aliança, do Novo Testamento. Então, diz mais aqui. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Dos apóstolos e dos profetas. Aqui a Bíblia denota a importância do ministério do profeta na liderança da igreja do primeiro século, né? Então a gente já observa aqui que isso não significa, né, que nós já falamos que por tal o profeta na posição de segundo após o apóstolo, não significa dizer que tem ali uma hierarquia, né? Mas todos são importantes, né? O profeta ali está como uma representatividade, né? A representatividade da lei, né? Então, isso fala do fundamento, né? Do fundamento da igreja, né? Que estava fundando a igreja, mas o alicerce é Cristo, né? O alicerce é Jesus. Se os profetas foram até João, o que é muito interessante, como, né, associar o texto, que isso aqui, irmãos, nós fomos ensinados que profeta era somente até João, né? Mas a nossa lição ela vem mostrando para nós e biblicamente vai mostrando que o ministério de profeta ainda está em evidência no Novo Testamento. Ressalvo que não como os do Antigo Testamento, né? Porque não como os do Antigo Testamento. Por que não? Porque o do Antigo Testamento era um ministério, né? Era um ministério diferenciado, com mais evidência. As profecias que eram recebidas pelos os profetas de Deus, elas eram eles entregavam essas profecias na íntegra, né? Na íntegra, da mesma forma que Deus passava para eles. No Novo Testamento, porém, essas profecias elas podem sofrer algumas modificações de acordo com a interpretação do profeta, né? Do profeta. Então diz mais aqui, outra coisa que a gente precisa salientar, nós vamos ver agora no ponto 2.2, o ofício de profeta neotestamentário. Seu ministério no Novo Testamento não consistia em predizer o futuro, adivinhar ou o presente ou ficar fora de si. Não. De acordo com o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, o profeta neotestamentário era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo, né? Então,
um ponto muito interessante que a gente observa aqui é quando alguém está profetizando na igreja, ele fica como se tivesse perdido o sentido, né? Tivesse perdido o sentido. Se você perguntar, ele vai dizer: eu não sei o que foi que falei, mas não é bem assim, né? O profeta, ele não fica fora de si. O Espírito Santo, ele não vai tirar a sua consciência, ele não vai tirar o seu raciocínio, né? O Espírito Santo, ele não tira o raciocínio de ninguém. Então, você que profetiza, vai saber justamente aquilo que falou. Talvez você não sabe a razão por que tenha falado aquilo, né? Porque Deus dá a mensagem, não é obrigado a dizer por que você está falando aquela mensagem para tal pessoa ou igreja, né? Apesar de ele algumas vezes predizer o futuro, conforme instrui-nos a Bíblia de Estudo Pentecostal, seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus, né, por vocação divina, com vista à demonstração, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja, né? 1 Coríntios 14, 3 diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então a gente percebe aqui que tem a função do profeta, né, também na igreja, é edificar, né, admoestar, exortar e animar o povo de Deus, né? Muitas vezes a gente percebe que está acontecendo um terrorismo, pessoas que só entregam profecias de desgraça, né? Só entregam profecias de destruição, mas o profeta também muitas vezes foram usados para consolar, né? Para edificar a igreja do Senhor, né? Para animar, trazer ânimo para a igreja do Senhor. Você já imaginou um profeta que só tem desgraça, que visões, que só vê coisa ruim dentro da igreja? Então é preciso que isso seja mudado, né? Que isso seja mudado de acordo com a vontade de Deus, né? De acordo com a vontade de Deus. Era dever Era dever do profeta do Novo Testamento, assim como para o do Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo, né? E a frieza espiritual, né? E a frieza espiritual entre o povo de Deus, né? Então, é, alguns dos objetivos dele era proclamar a justiça, né, advertir do juízo, né, do juízo vindouro e combater o mundanismo, né, e a frieza espiritual. A bem da verdade, irmão, nós sabemos que existem muitos crentes que já esfriaram, né, que já esfriaram na fé e continuam dentro da igreja, mas estão frios na fé. Como eu vou saber se estou esfriando na fé? Primeiro, ele vai não vai mais ler a Bíblia, não vai sentir desejo de ler, não vai sentir desejo de orar, não vai sentir desejo de consagrar, de buscar a presença de Deus, e isso passa a ser normal para ele, né? Isso é normal para ele. Então, por causa da mensagem de justiça que o profeta apresenta em tempos de apostasia, há confusão espiritual, inclusive na igreja, não há outro jeito. Ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos, né? E perseguido por muitos. Então, o profeta, a chamada, né? Esse dom que Deus concede, ela também tem os seus momentos difíceis, né? Momentos de perseguição. Por quê? Porque ele vai falar aquilo que Deus está mandando e muitas vezes aquilo que Deus está requerendo de nós vai fazer a gente chorar. E muita gente não quer chorar, simplesmente simples assim, né? Não quer chorar, não quer mais obedecer
e o profeta de Deus, ele não pode omitir a vontade de Deus para o povo, né? A gente percebe que foi isso, né, que por causa disso que João, né, perdeu a cabeça, né, perdeu a cabeça porque ele denunciava, né, denunciava o pecado, né, denunciava o pecado. Então, é, é nesse quesito que eles começaram a ser perseguidos. E trazendo isso para os dias de hoje, tenho plena convicção que se tinha um profeta que não pregaria, né, não teria oportunidade para pregar nas nossas igrejas, esse profeta seria João, né? Porque certamente a mensagem ela ia retornar aos nossos ouvidos, né? Raça de víboras, né? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, né? Está posto ao machado a raiz da árvore, né? Então é, é evidente que essas pessoas com essa mensagem eram perseguidas, assim como hoje também são perseguidas, porque essa mensagem ela não dá ibope, essa mensagem dura, ela não traz agenda, essa mensagem de conserto, ela não alegra, né? É mais aquela mensagem, como quem diz aí, do oba-oba, onde todo mundo gosta de ouvir. Então é uma mensagem agradável aos ouvidos, e o profeta de Deus, ele não foi chamado para agradar o ouvido de ninguém, né? Você lembra da história de Josafá e o rei Acabe, né? O rei Acabe pediu ajuda a Josafá, e Josafá pediu para consultar um homem de Deus, né? Acabe mostrou seus profetas e todos eles falavam a mesma coisa que agradava aos ouvidos, né? Josafá desconfiou e disse: tem porventura aí um profeta que seja verdadeiramente de Deus? Ou seja, todos estavam falando a mesma coisa, né? E é assim que está acontecendo nos nossos dias, né? Todos pregam a mesma coisa, falam a mesma coisa, né? Como se Deus estivesse tudo bem, como se estivesse tudo bem com Deus, que Deus não estivesse satisfeito com a conduta do ser humano, com a conduta da igreja aqui na Terra. Então, é algo que precisa ser revisto, né? 2.3 O objetivo do dom ministerial de profeta. A função do profeta no Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículo em que ele menciona os 5 ministérios em Efésios, né? Efésios 4:3 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Deus, né? O profeta não é para machucar a igreja, também a gente percebe aqui, que eu me lembrei agora, que esse profeta não é para machucar, né? Para machucar o povo de Deus, né? A sua função apresentada por Paulo aqui, ela está nesses versículos, né? Versículo 4 e 11, que é mencionado os 5 ministérios, né? O objetivo é o aperfeiçoamento dos santos, né? É o crescimento, a maturidade espiritual, e não que fazer o povo sofrer, né? Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã, né? Pois, como um organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo deve uma, desenvolver para a edificação, né? Desenvolver para a edificação. Então, aqui é preciso, né, que esse homem de Deus, ele mostre a necessidade que o povo tem de retornar à presença de Deus, mas, no entanto, não é com arrogância, não é para machucar, né? Olha só o que diz aqui Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquilo que é o cabeça, Cristo, né? Então vamos lá. Para que tal seja uma realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. Então,
é preciso que essa pessoa que está sendo usada por Deus, ela seja plenamente guiada pelo Espírito Santo para entregar aquela mensagem que Deus está mandando, né? A vontade de Deus é que a igreja cresça, né? Que a igreja cresça, que a igreja torne-se uma igreja madura, né? Um terceiro tópico da nossa lição, ele diz o seguinte: discernindo o verdadeiro profeta do falso. Simplicidade versus arrogância. Duas características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor, né? São a simplicidade e o amor. Jesus disse certa vez que nós seríamos conhecidos como seus discípulos quando nos amarmos uns aos outros, né? Quando nos amamos uns aos outros. E muito, agora a gente deve entender que é muito fácil, né, acusar, mas o profeta, ele mostra o erro, né, como já falamos, e acolhe, né? Ele mostra o erro e vai acolher, porque é assim que devemos ser identificados, com amor, porque o nosso Deus é o Deus de amor. Vamos ver ainda aqui. Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor e a sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo, né, de verdade, o Deus de amor. Então é necessário que esse profeta entenda que o rebanho não é dele, né? Ele não pode maltratar as ovelhas do dono. Ele não é o dono das ovelhas. Ele não é o pastor. Ele é apenas um mensageiro, né, para que essas ovelhas se conduzam de acordo com a vontade do pastor, com a vontade do Pai, né? Lembremos-nos de Jeremias, Oséias e até o próprio Senhor, né? Veja o que diz aí: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejam os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como uma galinha ajunta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Então, apesar deles não quererem, né, apesar de Israel não se renderem à vontade de Deus, ao desejo do Pai, Cristo continuou amando, né? Cristo continuou amando. Então, é algo que deve ser a marca do profeta, a marca do crente, é o amor. Já o falso profeta só pensa em si, em seu status e benefícios, profetiza objetivando a autopromoção, né? Ele mente, ilude e engana, né? Ele mente, ilude e engana. Então, a gente percebe aqui que o falso profeta, ele não está interessado, né? Não tem interesse em passar a mensagem de Deus, mas o interesse dele é se mostrar, fazer uma autopromoção. Você já percebe que muitas vezes alguém pega no microfone para pregar e começa ali a fazer um esboço, né, das suas viagens, de quantas pessoas se converteram, né? Então, é algo que vem para se autopromover, não está interessado em falar aquilo que Deus quer de fato. Lembremos-nos de Ananias, o profeta mentiroso, que enfrentou Jeremias. Olha que palavra pesada, irmão. O profeta mentiroso, né? O profeta mentiroso. Olha como é triste para alguém ficar conhecido na história ou na congregação, no bairro, na igreja, ficar conhecido como um profeta mentiroso ou como um falso profeta. Então é preciso que a gente tenha cuidado para não falar aquilo que Deus não está mandando. Observe aqui, nós não vamos ler esse texto porque é grande e o vídeo já está longo, né? Mas observe aqui que eram dois profetas, era um embate aqui de Ananias com Jeremias, né? Olha só, os dois eram dois profetas, né? Eram dois profetas, os dois eram profetas, os dois tinham uma mensagem, né? Os dois dizem, assim diz o Senhor,
né? Os dois têm uma mensagem para entregar, mas a mensagem falsa era mais agradável do que a mensagem verdadeira, né? Simples assim. A mensagem falsa era mais agradável do que a mensagem verdadeira, né? Era a questão do jugo, né? Quando Ananias profetizou para agradar o rei, né? Ele dizia: olha, vou quebrar esse jugo, vou usar aqui as minhas palavras, vou quebrar esse jugo das tuas costas. E Jeremias disse: olha, jugo de madeira quebraste, mas em vez deles fareis jugo de ferro, né? Está lá em Jeremias 28:13. Então Jeremias estava alertando, né, o povo a respeito da vontade de Deus, e Ananias ele estava interferindo, mas mais à frente Ananias tem o seu pago por conta da sua falsa profecia, né? 2.3 Pelos frutos os conhecereis. Uma evidência séria de Jesus para os seus discípulos foi acerca pre, da precaução com os falsos profetas, né? Como reconhecê-los? Jesus disse que os reconheceríamos pelos seus frutos, né? Pelos seus frutos. Então, é necessário, Jesus falou lá em Mateus capítulo 7 e o versículo de número 15, né? Isso é interessante, que não é um pré-julgamento, né? Não é um pré-julgamento, porque a própria palavra diz que a gente não deve julgar as pessoas, a gente deve julgar a profecia segundo a vontade de Deus, né? Porque se não for de Deus, ela não vai se cumprir, mas se for de Deus, ela vai se cumprir. Então, é preciso que a gente julgue também pelos frutos desse indivíduo, né? Pelos frutos o conheceremos, porque o profeta aqui ele é tido como uma árvore, né? E não pode uma árvore má dar bom fruto, né? Jesus também falou que da mesma boca não sai bênção e maldição, né? Uma fonte de água doce não pode dar água salgada, nem também a fonte de água salgada pode dar água doce, né? Então a gente vai percebendo, irmão, vai percebendo. Ninguém pode viver uma mentira 24 horas por dia, né, durante muito tempo. Então é preciso ficar atento, que pelos frutos nós vamos reconhecer quem é o falso profeta. Pois o resultado ou o fruto do que o profeta diz e faz revela o seu caráter. Logo, você conhecerá de onde procede a árvore, né? Ou melhor, o profeta, né? Lembre-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance ou pelo espetáculo, mas pelos frutos que eles produzem. Então, é evidente, irmãos, que muita gente pode trazer um movimento grande na igreja, né? Por conta de uma elocução, né? Ele é bem eloquente na sua pregação, e pode trazer um movimento no meio da igreja, e alguém ter esse homem como um profeta verdadeiro. No entanto, não se pode julgar, não se pode diferenciar o verdadeiro do falso apenas por causa de um espetáculo que foi dado. E olhe que nos últimos dias nós estamos vendo verdadeiros espetáculos em cima dos púlpitos, né? Verdadeiros exageros, né? Onde não necessita disso, né? Onde não necessita disso. A gente não pode, como já falei, não podemos definir, né, o verdadeiro do falso apenas por conta de uma performance, né? 3.3 Ainda sobre o falso profeta. Apesar de o falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência, e isso basta para que seja tido como um profeta verdadeiro, né? Então,
muita gente tem esse hábito de julgar a pessoa pela aparência, né? Muitas vezes a gente olha, eu já ouvi muita gente falar que a pessoa é um verdadeiro homem de Deus por conta que ele se veste de uma forma simples, né? Mas não, esse não é o caso, né? Não se deve ser julgado pela aparência. A obra Assim Diz o Senhor, da CPAD, John Bedre, diz que falso profeta são aqueles que ministram em nome de Jesus, mas nas nossas igrejas e conferências, e os que partem o coração dos justos. Você já percebeu que em algumas congregações, alguns cultos, o pregador ele procura justamente aquela pessoa que está chorando para profetizar para ele, né? Então são justamente pessoas que manipulam, né? Manipulam a massa, manipulam a igreja para que ganhem ibope, né? Embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu Espírito. Não tenha medo na autoridade do Espírito de Deus, acautele-se dos falsos profetas. Então, é interessante essa parte aqui, quando ele diz não tenha medo. Alguns anos atrás surgiu alguém que dizia não toque no vaso, não toque no profeta. Essa era a expressão que era muito usada para fazer um terrorismo gospel dentro da igreja. Se você tocar, vai acontecer alguma coisa. Se você duvidar da palavra, vai acontecer alguma coisa. Irmãos, nós precisamos ser como os crentes bereanos. Se a profecia ela fere algum princípio da palavra de Deus, não receba, não aceite, né? Porque Deus, ele não é Deus de confusão. Ele é Deus para deixar a profecia, ela serve para lhe consolar, né? E não para trazer confusão, né? Seja prudente. O Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles, né? Então, essa é a nossa lição, está aí a nossa conclusão, e que Deus em Cristo abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Antes de nós encerrarmos, peço a você aí que se inscreva aí no canal, irmão, deixa aí o seu like, seja aí um inscrito no nosso canal e nos ajude na divulgação desse vídeo, né? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.